Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser sobre síndrome de Down. E eu vou começar a aula falando de uma historinha que o Celso Antunes, que é um querido escritor, né, que conta histórias tão bem sobre a educação, contou certa vez em uma palestra. Ele falou assim, que tinha um casal que programou fazer uma viagem para a Itália. Leram tudo sobre a Itália, pesquisaram tudo sobre a Itália. Quando estava chegando perto da data da viagem, compraram as passagens de primeira classe para a Itália, reservaram o melhor hotel, na melhor cidade, os melhores passeios, todos para a Itália. Chegou o tão sonhado dia da viagem. Eles embarcaram no avião rumo à Itália. No meio do caminho, houve uma troca, houve algo inesperado, que o avião não pôde pousar na Itália. O avião pousou em Amsterdã. Quando eles chegaram em Amsterdã, era tudo completamente diferente da Itália. Não era o mesmo hotel, não eram os mesmos passeios, não eram os mesmos sonhos que eles queriam. Mas eles entraram de cabeça nessa viagem porque eles entenderam que naquele momento a viagem para a Itália não pôde acontecer por algum motivo que foi inerente à vontade deles. Por que eu tô contando essa história? Porque na maioria das vezes a vida de uma mãe, de um pai, de uma família que espera durante muito tempo para ter um filho, né? Tem todo o processo de namoro, casamento, etc, das outras formas mil que esse filho possa vir. Fazem todo o planejamento de chegada desse filho, imaginam um futuro, imaginam a escola que o filho vai estudar, a forma que ele vai estudar, as roupinhas que ele vai vestir, os tipos de brinquedo que ele vai utilizar, a cama, tudo. E de repente, a mãe vai para a maternidade e na hora que o bebê nasce, alguma coisa diferente nasce ali junto com eles. Nasce um pai ou uma mãe, ou os dois, ou somente uma mãe, ou uma família inteira que precisa se reinventar para cuidar daquele bebê que chegou, que é o sonho da vida deles, que é o amor da vida deles, aquele bebê, mas que vem completamente diferente da forma que eles tinham imaginado. Essa história serve para ilustrar a vida de várias famílias que no momento do nascimento descobrem que seu filho tem síndrome de Down ou qualquer outra alteração, né, genética aí. E hoje nós vamos falar da síndrome de Down porque eu achei necessário que vocês entendessem um pouco mais e soubessem o porquê de tantas diferenças e de tantas coisas que acontecem com a pessoa que tem síndrome de Down, que são um pouco diferentes de outras deficiências e de outros transtornos, né? A síndrome de Down é uma alteração, né, genética no cromossomo 21, né? Então lá ocorre essa transformação e dali para frente a criança ela tem as alterações que serão visíveis, né? Então, na verdade, os cromossomos são de parzinho, né? E no 21 nasce triozinho.
Então, o que acontece dali para frente são alterações que estão ligadas à aparência física, né? A gente sabe que todas as pessoas que têm a síndrome de Down têm uma aparência, tem os traços genéticos da família, mas tem essa alteração do cromossomo a mais aí, e a maioria dos clubes, grupos de mães e de pais de pessoas com síndrome de Down falam que é o cromossomo, esse cromossomo a mais é o cromossomo do amor, porque as pessoas com síndrome de Down, elas têm, né, um carinho muito grande, são amáveis. Lógico, tem algumas pessoas que trazem junto outras comorbidades, né, podem ter as questões socioambientais também, que fazem com que não sejam tão amáveis assim, por conta da criação, etc. Mas a maioria, a grande parte das pessoas que tem síndrome de Down, sem outras comorbidades a mais, né, de outros transtornos juntos, né, trazem, então, não que a síndrome de Down seja um transtorno, mas que tenha um transtorno junto com a síndrome de Down, trazem esse comportamento, assim, amável, amoroso, carinhoso, né, pessoas de um coração muito puro, né, de uma simplicidade muito grande. Então, eles têm, né, a questão da hipotonia no corpinho todo, tem a língua protusa para fora, né, a boquinha fica muito aberta, o tônus muscular é muito comprometido, então eles precisam de estimulação precoce desde o início ali do seu desenvolvimento, bebezinho ainda, precisa de toda aquela exercícios de virar, de rolar, de engatinhar, eles precisam ser estimulados. Então, na creche, né, vocês que são de creche, vocês têm essa, digamos assim, esse papel muito importante na vida das pessoas com síndrome de Down, porque a parte do desenvolvimento neuromotor é muito importante e ele tem muito a ver com essa estimulação bem precoce, bem inicial, né? E aí, outras características. E aí, o que a gente coloca, assim, como uma característica da síndrome de Down, que a gente fala assim, por que uns aprendem mais, outros aprendem menos na síndrome de Down? Tem uns que têm maior desenvolvimento, né, conseguem ler, conseguem fazer um monte de outras coisas, e alguns têm maior comprometimento. A gente precisa entender que a síndrome de Down, ela traz uma alteração cognitiva, ela é uma deficiência intelectual, né? Ela traz dentro da sua síndrome um comprometimento intelectual, e todo comprometimento intelectual, ele é leve, moderado e severo, né? Mais severo, mais profundo. Então, a gente pensa assim, uma pessoa que tem um comprometimento intelectual leve, ela vai aprender mais coisas. Uma pessoa que tem comprometimento intelectual moderado, vai ser mais restrito o campo de aprendizagem intelectual dela. E a severa vai ser muito mais comprometido o campo intelectual dela. Então, a síndrome de Down, ela é isso. Ela precisa ser cuidada, digamos assim, no nosso ambiente escolar, com essa visão, que é um comprometimento motor que eles têm por conta do tônus, né, dessas questões todas. Então, questão do andar, do falar, todas essas questões, elas têm uma certa limitação. Todas as pessoas com síndrome de Down, elas têm uma voz, uma fala, né, um pouco mais comprometida, que precisam estar sempre em acompanhamento com as fonoaudiólogas, os fonoaudiólogos, né? O professor de educação física, a psicomotricidade, a estimulação neuromotora precisa ser muito aprofundada nesse momento. Aí, quando a gente começa na parte da aprendizagem propriamente dita, acadêmica, escolar, eu preciso entender que eu estou ensinando uma pessoa que ela tem um comprometimento cognitivo. Então, a cognição, ela vai me afetar o raciocínio lógico matemático, vai afetar a alfabetização,
vai afetar todo esse campo de raciocínio que a criança vai ter quanto àqueles conteúdos que precisam ser adquiridos na escola. Só que eu preciso levar em conta o nível que essa criança tá, se é leve, moderado, severo. Como eu vou saber isso? Através das minhas investigações, através do meu olhar, através dos testes que vocês já aprenderam aqui comigo, né? Essa criança, como ela conta, vou analisar o contar dela, vou analisar o escrever, vou analisar a pressão do lápis, como ela faz a pressão do lápis na mãozinha, vou analisar ela de cima embaixo para saber o que é que eu posso ajudar e o que é que eu não posso, o que eu não preciso mais fazer, que essa criança já está apta a fazer. Aí eu coloquei para vocês a importância de se manter essa criança que tem síndrome de Down dentro do ensino regular nas escolas, porque né, antigamente elas ficavam nas APAES, né? Então, na verdade, as APAES e outras entidades foram criadas primeiro para atender esse público das pessoas com síndrome de Down, desculpa, mas depois foram sendo abertas para mais. Então, assim, o que levou essas pessoas a terem uma inclusão mais efetiva foi a pressão mesmo dos pais, né? As leis que vieram aí e levaram as pessoas a serem inclusas. E eu coloco ainda que hoje nós, professores, a sociedade, a própria escola, ainda ela tem 5 medos, né? De fazer essa inclusão de verdade. Primeiro seria o medo da nossa falta de preparo. Por isso que vocês estão no curso do AEE. Para se preparar, para entender melhor, para ter uma visão mais humana, para ter uma visão mais apurada, para ter uma percepção mais aguçada em relação ao que eu posso e o que eu não posso ensinar e ao que eu não devo deixar de ensinar essas pessoas, né? Porque eu preciso entender que a pessoa tem síndrome de Down, mas que se eu desmistificar um pouquinho, fazer essa aprendizagem de uma forma mais simples, eu consigo explicar para eles, né, as pessoas com síndrome de Down, coisas mais aprofundadas como continente, como guerras de fora do Brasil. Eu posso fazer isso de uma forma mais lúdica, né? Acontecimentos históricos que não sejam no Brasil. Então, eu tenho que ter essa percepção, eu tenho que ter apurar o meu trato, apurar o meu feeling, para que eu consiga fazer esse tipo de aprendizagem, né? E um outro medo que a gente tem, que eu falo desses 5, né? O primeiro é a falta de preparo, o segundo é a injustiça, quando a gente se vê assim diante do restante da turma. Ah, mas eu vou ficar mais dando atenção e fazendo coisas para esses que têm algum comprometimento e os outros. Eu sempre falo para vocês, eu repito sempre, os outros não têm a deficiência, os outros conseguem aprender de forma normal, né? Então, se coloque no lugar dessa família e pense se você também não gostaria que seu filho também tivesse um olhar diferenciado. Então, esse medo dessa injustiça, a gente não precisa ter medo, a gente não está cometendo injustiça nenhuma. A gente estaria cometendo injustiça se não parasse para ensinar, se a gente não parasse para pensar de uma forma diferenciada para essas crianças, tá? Outro medo que a gente tem é o da predestinação. Ah, nasceu com síndrome de Down, coitado, né? O futuro dele vai ser amassar bolinha, sentado no fim da sala ou pintando tarefinha. Não quer dizer que eles nasceram com uma deficiência, com uma dificuldade, que eles vão estar fadados a ficar fazendo isso. Não, eles precisam fazer coisas mais elaboradas. Nós precisamos criar e montar atividades mais elaboradas para eles. E eu conto com vocês, hein, pessoal?
Eles precisam. Hoje eu tô falando da síndrome de Down porque é uma forma de eu abranger todas as outras deficiências intelectuais que nós temos na escola, tá? Todos eles não são predestinados a ficar amassando bolinha ou ficar passeando no corredor ou ficar brincando no parquinho. Eles, não é isso. Eles precisam também receber uma aprendizagem mais elaborada. E vocês conseguem. Outro medo que a gente tem, então já falei da falta de preparo, da injustiça e da predestinação. A gente tem um outro medo, que eu tô falando desses medos, porque são os medos que travam a gente de sermos melhores em salas de aula, né? Ou na coordenação, ou na manutenção dessas crianças na escola, como professores. Então a gente tem esse medo de avaliar. Como que eu vou avaliar esses meninos? Ai, como é que eu vou falar pra mãe? Ah, não, deixa eu falar que ele conseguiu fazer. Não, vamos avaliar ele por ele. Quando ele chegou aqui no primeiro semestre, ele sabia pintar? Não. No segundo bimestre, ele sabe pintar? Olha, ele evoluiu. Então, no primeiro bimestre não sabia, agora ele sabe, então agora ele é 10. Entendeu? Não é questão de nota, é questão de você avaliar a criança de acordo com o que ela vai evoluindo. Ah, mas vai ser diferente da turma? Vai ser diferente, porque ele é diferente nesse sentido de compreensão. Mas eu preciso mostrar que ele também está sendo avaliado. Olha, você não pintava também, agora você pinta. Você não sabia o A, agora você sabe o A. Entendeu? Então, na proporção do que ele consegue, com a mesma forma de avaliar, com a mesma medida do outro. Se o outro eu avalio por nota, e eu estou lá nas continhas, esse eu avalio por nota, mas eu estou na escrita do número, mas eu estou avaliando dentro da matemática e com a mesma medida, tá? E a gente tem medo de ter medo. Ai, que medo! Ai, meu Deus do céu, me botaram na sala 3 pessoas com deficiência. Que medo, eu não vou dar conta. Vai sim, vai sim. Contem comigo, contem com a coordenadora, contem com o pessoal da Secretaria de Educação. Vamos fazer uma equipe, né? Mesmo nessa época que a gente está de pandemia, gente. Nós precisamos continuar abastecendo o conhecimento dessas pessoas que têm deficiência. A gente não pode parar e começar a ficar mandando besteirinha para eles só para falar que a gente está mandando. Vamos mandar coisas mais elaboradas. Vocês têm condições, vocês tiveram aula comigo um ano inteiro de adaptação, de flexibilização, de construção de material. Não façam materiais que vocês mesmos olhem e fiquem com vergonha depois. Façam materiais elaborados, essas pessoas merecem, tá? Uma coisa que a gente precisa pensar muito quando a gente fala da inclusão das pessoas com síndrome de Down, e aqui eu incluo todas as pessoas que têm algum tipo de comprometimento cognitivo, é que cada um tem um ritmo, né? A gente que não tem nenhuma deficiência, a gente também tem um ritmo, mas esse tempo e ritmo da pessoa que tem síndrome de Down, que tem deficiência cognitiva, ele precisa ser respeitado. Quando a gente fala de respeitar, a gente tem que avaliar qual é o ponto forte, qual é o ponto fraco dessa criança, né? Então, ela tem uma facilidade para determinada coisa. Então, eu vou incluir um conteúdo aqui. Ah, ela não tem. O ponto fraco dela é pintura. Eu não vou mexer muito com isso de pintura. Eu quero mais reforçar a parte que ele tem de escrita. Então, eu vou jogar os conteúdos para a parte da escrita, copiar, fazer, reescrever. E aí eu deixo a pintura, as outras partes, para outro momento. Então, a gente precisa ver qual é o ponto fraco e o ponto forte e o perfil de aprendizado que essa criança tem, né? Porque assim, quando a gente fala assim, criança com síndrome de Down, né, eles aprendem devagar, a gente pensa muito em exercício motor para eles, de fala, e esquece a parte cognitiva, né? A parte cognitiva, ela é importante sim, né? Eu já tive pacientes, né, que começaram comigo com 5 aninhos, 6, não conseguiam ler, não tinham uma dificuldade.
e foram, demoraram e tal, sabiam as vogais soltas, sabiam as letras soltas. De repente, com muita insistência, a gente conseguiu passar para a parte silábica e a criança com 9 anos conseguiu ser alfabetizada. Com 9 anos, professora, tem criança que consegue com 6, com 8, com 9, com 12, mas conseguiu. Hoje ela terminou o 8º ano, o 9º ano, coisa mais lindinha, né? Fazendo os conteúdos tudo de forma adaptada, conseguiu, agora entrou no ensino médio e vai conseguir. Vai fazer uma faculdade, ela tem um comprometimento não tá nem entre o leve e nem o severo, tá no moderado. Então ela conseguiu avançar um pouquinho mais, tá conseguindo avançar, mas com um pouquinho de tempo menor do que a gente esperava, né? Então o ritmo dela é um pouco diferente. Então eu aprendi a entender qual é o ritmo dela e a escola aprendeu e ela foi evoluindo. Aí a gente volta lá, né? Na viagem para Amsterdã. A mãe não esperava, a escola não está preparada, ninguém está preparado. A gente precisa se preparar no momento. Vocês têm toda uma base aqui, contando do ano passado, vocês têm teórico-prático. Esse ano está só na teórica, mas vocês já têm uma base prática que foi a do ano passado, que é para vocês fazerem a diferença na vida dessas crianças. Então, assim, o meu intuito de hoje estar aqui falando com vocês sobre síndrome de Down, sobre deficiência intelectual que vocês aprofundem muito mais, muito mais. Lembrando que nós temos crianças com síndrome de Down entre os indígenas, os negros, os pardos, entre todas as raças, distinções, cores, formas, nós temos pessoas com síndrome de Down. Então, a gente tem que pensar que existe um sentimento por trás dessa síndrome, né? Que é o de aprender, que é o de crescer, que é um sentimento que é como de qualquer outra pessoa, como de qualquer outra criança, tá? E aí, algumas estratégias que vocês têm que usar aquelas meio que de padrão que a gente já tem. Coloca o aluno mais na frente, escreve letras maiores, faça apresentações mais simples, fale diretamente com o aluno, repita, reforce, escreva o vocabulário que você vai trabalhar naquele dia no quadro, mostre, dê dicas, faça formas visuais para essa criança aprender. Você pode ter certeza que se você fizer uma aprendizagem diferenciada para essa criança, ela com certeza vai ter mais assimilação do conteúdo, você vai ter mais prazer em ensinar e a criança vai ter mais prazer em ensinar e no final vai todo mundo ficar muito feliz, a família vai ficar feliz, vocês vão ficar felizes, a criança vai ficar feliz, a escola vai ficar feliz e a sociedade vai ter pessoas mais felizes, entendendo que a síndrome de Down, ela é algo que precisa ser visto e valorizado também, tá? Então, assim, a gente precisa estar em parceria com as outras pessoas que cuidam dessa criança. Por exemplo, uma parceria muito boa é a questão da fono, né? Estar sempre em parceria com ela para saber o que está sendo trabalhado com a criança. E o professor de educação física, o professor das aulas aí de psicomotricidade, de recreação, precisa também estar sempre motivando mais. Mas eu não posso, que ele é fraquinho. Não, vamos, na medida do possível, fazer a avaliação e mandar essa criança para frente. Quando a gente está falando de aprendizagem da criança com síndrome de Down, eu preciso lembrar que eles têm um déficit de memória auditiva que atrapalha um pouquinho essa recepção das informações. Então, eu preciso dar mais instruções verbais para a criança, pausadas e, se possível, com dicas visuais. Então, para a criança ter essa memória auditiva mais concretizada com o visual. Então, uma ordem que eu vou dar, uma atividade que eu vou fazer. E com isso, a criança vai ter uma consolidação e uma retenção daquelas informações mais adequadas. Então,
quando eu falei lá dos medos, o medo da injustiça, né? A gente tem de estar priorizando mais para crianças com síndrome de Down que para os outros da turma. Eu preciso entender que eles é necessário e que eles são seres humanos que precisam de se desenvolver. Eles têm esse direito a se desenvolver porque eles são cidadãos e vão ser úteis para a nossa sociedade como os outros cidadãos que também não têm a síndrome de Down. E a gente tem que pensar nisso como um todo, tá? Uma coisa que eu acho super importante e é bom a gente lembrar, que toda criança precisa de rotina. E a questão e as crianças com síndrome de Down, a rotina é muito valorizada também. E outra coisa que é muito importante é que tipo de apoio essa criança com síndrome de Down precisa, né? Então, assim, eu preciso, como professor, entender que o apoio durante a aula, né, com a monitora, o apoio que eu vou ter com a sala de recursos, eu preciso estipular até que ponto cada um vai dar esse apoio para a criança, porque eu preciso trabalhar ela o tempo todo para autonomia, mas ela precisa de apoio em algumas situações. Então eu preciso nessa rotina estar bem especificado quais são os tipos de apoio que eu quero, os momentos que eu quero, e deixar, por exemplo, eu posso fazer estratégias de trabalho onde o apoio não vai ser o professor de apoio, onde o apoio vai ser um outro coleguinha. Então, esse outro coleguinha, a criança vai se sentir muito mais acolhida, mas o professor de apoio, o técnico, vai estar de longe observando se está tudo correndo bem. Se não estão hostilizando essa criança, se está tudo ok, vai fazer aquele meio de campo. Então, eu preciso organizar a vida e a rotina da criança. Aqui eu tô falando da síndrome de Down, mas vocês entendam isso para outras deficiências também, para saber que tipo de apoio eu preciso dar para a criança em determinados momentos. Em determinados momentos vai ser só com a professora da sala, em determinados momentos vai ser com a prof e com a técnica, em determinados momentos vai ser só com a técnica, outros vai ser só com o coleguinha. Em que momento a técnica entra para fazer alguma participação, tudo isso pensando na autonomia que eu preciso desenvolver nessa criança, tá bom? E o mais importante, né, que a gente precisa pôr isso na nossa cabeça, é que quando eu saio da minha zona de conforto, quando eu saio do meu... daquilo que eu sei fazer o dia todo, eu estou criando melhores condições para que essa criança seja inclusa. Quando eu crio, quando eu inovo, quando eu melhoro minha aula, quando eu trago mais subsídios para essas crianças, quando eu trago flexibilizações, materiais estruturados, diferenciados, eu consigo trazer essa criança mais perto da aprendizagem que ela tem e olha só dos outros coleguinhas. Então, quando eu consigo flexibilizar, estruturar melhor esses materiais, eu consigo trazer mais perto essa aprendizagem para essa criança que tem síndrome de Down. Vocês receberam ano passado treinamento para fazer materiais estruturados de todas as formas. E agora eu creio que cada um de vocês tem condições de melhorar esse atendimento. Não pense que porque nós estamos nesse momento de pandemia, as atividades das pessoas com deficiência precisam ser daquelas atividades simplesinhas. Eu quero atividades estruturadas, atividades onde eles sejam valorizados também, tá bom? Conto com vocês e até a próxima aula.